Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei cortar a minha franja. Pois é, olha só, pessoal, como ela está enorme. Já passou aqui do queixo e já tá me incomodando um pouco, então agora eu vou cortar. E como eu tô sem coragem de cortar o cabelo, né, daquele corte, então eu vou me satisfazer, gente, cortando a franja, né, pra ver se eu mudo um pouquinho o visual. Então eu decidi cortar ela, olha só, vou tirar bastante, eu decidi cortar ela aqui na altura do meu nariz. Então, vou tirar um bom pedaço, praticamente metade dela, mas para dar um visual mais diferente. É aquela franjinha que quando eu colocar aqui por trás da orelha, ela vai ficar fugindo. Essa é a intenção, né? Que é para ver se eu uso a bendita. Porque quando ela fica grandinha, que dá para botar por trás da orelha, né, gente? Acaba que eu mesmo não acabo não usando, hein? Então, essa é a intenção. Bom, falando de corte de franjas, eu já tenho um vídeo aqui no canal, para ser mais específica, foi meu primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal e lá a imagem não tá tão legal, sabe, tá meio embaçado, então resolvi refazer, já que eu tava querendo cortar minha franja mesmo, então decidi novamente dar as mesmas dicas que eu dei no meu primeiro vídeo. Então vou tentar resumir um pouco do que eu falei lá, dando as mesmas dicas, mas para quem não viu, então vamos lá, né? Antes de cortar, eu vou dar essas dicas, né? Que é o seguinte: para quem gosta de cortar franja em casa, ou para quem gosta de aprender um pouquinho mais, de repente essas dicas serão válidas. É lógico que tem muita gente aqui no canal que já são cabeleireiras, já sabem disso, porém tem pessoas que não, né, gente, que gostam de se aventurar em casa e agora vai ficar, né, uma maneira mais fácil de você cortar sem errar. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer antes de cortar a sua franja é determinar, né, a divisão dela, onde ela começa, onde ela termina. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar então da largura dessa franja, que é o ideal, gente. O ideal é você começar nessa altura aqui, olha só, não tem nossa sobrancelha, geralmente ela dá uma arqueada e depois desce, não é isso? Então esse ponto mais alto da nossa sobrancelha é onde irá começar a nossa franja, irá até o outro lado, até o outro ponto mais alto da nossa sobrancelha, que é esse aqui. Então o ideal é isso, gente, ir antes aqui, ó, antes do final da sobrancelha até o outro ponto mais alto da nossa sobrancelha. Esta é a largura. Então tem pessoas que cortam, né, vai de um extremo ao outro aqui e aquela franja acaba ficando muito larga, né? Então não façam isso, viu? Corte esses pontos mais altos da sobrancelha, de um lado ao outro. Bom, então esta é a largura, né? Então vamos lá para a profundidade. A profundidade é o quanto a nossa franja irá avançar aqui para trás. Isso vai depender da quantidade de cabelo da pessoa. Tipo, pessoas que têm bastante cabelo irá precisar apenas de 2 dedinhos de profundidade, né? Então uma franja, gente, que começa, ó, começa aqui e termina aqui. Só 2 dedinhos de profundidade basta, né, para poder fazer uma franja com um volume legal, porque a pessoa tem muito cabelo, né? Então 2 dedinhos para quem tem muito cabelo. Os 3 dedinhos é para quem tem uma quantidade razoável de cabelo, normal, digamos, né? Que não tem nem muito cabelo nem tão pouco. Então, os 3 dedinhos de profundidade aqui para trás seria o suficiente. Mas já quem tem pouco cabelo, aquelas pessoas que têm o cabelo bem ralinho, assim, sabe? Vai precisar de uma área maior, então de uma profundidade ainda maior, para poder, né, deixar essa franja bem encorpada. Então, geralmente, essas pessoas precisam de 4 dedos de franja, gente. Olha só, fica uma área bem maior, não é? Para que essa franja fique um pouco mais encorpada, dê mais um pouquinho de volume, não é? Senão ela acaba ficando muito ralinha, já que a pessoa tem pouco cabelo e usar uma área muito pequena, acaba ficando, né, bem ralinha. Então, é isso. Para quem tem muito cabelo, 2 dedinhos. Para quem tem uma quantidade razoável, uns 3. Para quem tem pouco cabelo, uns 4 dedinhos aqui avançando para trás. Então é isso. Essa é a área em que nós iremos trabalhar, de largura e de profundidade, certo? Então vamos lá. Eu costumo, gente, dividir no formato de meia lua. Podemos fazer a divisão meia lua, que é aquela divisão mais arredondada, que é a que eu utilizo, ou podemos então fazer ela triangular, é aquela mais assim, bicudinha, né? Eu costumo fazer ela arredondada, meia lua, e é a mais comum que as pessoas mais usam, né? Então essa é a minha divisão. Deixa eu dividir aqui para mostrar para vocês. Bom, então com a franja já dividida, olha, meia lua é isso aqui, um meio círculo, né?
essa divisão mais arredondada. Então vamos lá para os cortes, né? O mais comum, o corte que as pessoas mais usam aqui é o que eu utilizo, né? Eu gosto desse corte bem simples, que eu acabo utilizando bastante. Você vem com a tesoura aqui cortando reto embaixo dos seus dedos. Você pressiona aqui esses dois dedinhos segurando a mecha, para ela ficar bem firme. E vem com a tesoura cortando o corte reto. Essa é a maneira mais simples de se cortar, né? Você vai determinar a altura que você corta. Bom, então aqui tem mais algumas dicas que é... Para quem tem bastante cabelo e quer dar mais uma leveza a essa franja, você então não corta ela assim, 0 grau. Você dá uma leve, né, arqueada, sobe um pouquinho, gente, e corta ela aqui um pouquinho alta. Isso vai fazer com que a franja fique um pouquinho desfiada nas suas pontas. Se você dá uma subidinha, então vai dar mais uma leveza nessa franja. Bom, então para quem utiliza a franja dos dois lados, você pode também estar, ó, fazendo esse corte aqui, que eu acredito que vocês já conhecem, já viram, que é você enrola para um lado, determina a altura, corta, enrola para o outro, não esquecendo de enrolar para o outro, e vindo novamente cortando na mesma altura. Isso faz com que a franja fique bastante desfiada, ela fica muito legal, bem legal mesmo esse corte, e você pode utilizar para os dois lados, tanto para um lado como para o outro, ou no meio. Então é uma franja bem versátil. Então, se a pessoa gosta de usar a franja para esse lado de cá assim, se ela sempre é acostumada a usar a franja de um lado só, ela pode estar fazendo esse corte aqui, que é, se ela usa para este lado, então ela inclina a mecha para o lado oposto. Então ela vem e corta na altura desejada, um corte reto. Ou um corte reto ou desfiando com a pontinha da tesoura. Então, vai fazer com que, ao voltar o cabelo, olha só, gente, essa parte de cá, ela vai ficar menor do que essa parte de cá, que vai ficar maior. Então, vai ficar um degradê. Então, vai se formar um degradê e vai ficar com um caimento bem legal. A última dica é de quem gosta de cortar, olha só, aquela franjinha curtinha, né? Franjinha aqui de testa. Então, esse corte, gente, ele merece bastante atenção, bastante cuidado para não cortar demais, né? Porque tem pessoas que cortam bastante, né? E acaba ficando aquela franjinha meia testa, que não fica legal, né? Então, a dica é, olha só, para não correr esse risco, né, gente, de ficar muito curta, você vem, encaixa seu dedinho, olha só, nessa curvinha aqui do nariz, que nós temos aqui na altura dos olhos. Então, você encaixa seu dedinho aqui, vem e pinça a mecha, olha só, ela vai ficar na altura dessa curvinha. Então, você vem com a tesoura aqui embaixo dos seus dedos e corta, ou repicando com a pontinha da tesoura, ou um corte reto, né, você corta reto. Por quê? Ela ficando nessa altura aqui na altura dos olhos, quando ela secar, ela vai dar essa subida e ela vai ficar justamente na altura da sobrancelha, que é o ideal para esse tipo de franja. Mas se mesmo assim ela ficou muito grande e está incomodando os olhos, é só você vir novamente, não é? E dar mais uma subidinha. Você vem novamente e dá mais uma cortadinha para subir ela um pouquinho mais. Então, até encontrar a altura correta, mas muito cuidado para não cortar demais. Então, gente, essa altura aqui dessa curvinha é o ideal. Geralmente sempre dá certo quando se corta aqui nessa altura. Quando ela sobe aqui e vem para a altura da sobrancelha, geralmente sempre dá certo. Então é isso. Essas são as dicas, né, de como cortar uma franja da forma correta, a largura, a profundidade e algumas técnicas de corte, né? Para quem usa de um lado, de outro, do meio, né, para os dois lados. Para quem usa franjinha, então essas maneiras. Agora eu irei cortar a minha franja, gente. Agora é a minha vez, vou parar de falar e vamos, né, para ação. Então eu vou lá cortar, vou dar uma umedecida aqui nela e vou cortar. Bom, então depois que eu molhei, é só pentear essa franja. E como eu falei para vocês, o corte que eu faço na minha franja é aquele mais simples, mais básico, não é? Que é um corte reto. Eu determino a altura e corto reto, não gosto de desfiar. Para mim, eu prefiro assim. Então, é isso. Eu acho que nesse vídeo, gente, eu vou sair um pouco zaronha, né? Que eu tô olhando aqui direto pro centro. Mas vamos lá, né? Então, determinei aqui o comprimento que vai ficar na altura do meu nariz. Então, eu venho cortar, olha só, gente. Eu faço um corte reto, viu?
E é simples assim, olha só. E é simples assim, gente, olha só, não tem segredo. Vocês viram, só foi determinar aqui, né, a divisão, a altura e o corte foi totalmente reto, né? Não gosto de desfiar a minha franja. Deixa eu modelar ela agora e trazer para vocês o resultado. Espera aí. Olha só, gente, como ficou depois que eu modelei. O que vocês acharam da minha franjinha? Eu ainda estou me acostumando, a gente fica tão boba, né, com algo tão simples, mas dá aquele up no visual, muda um pouquinho a cara e olha só como ficou. Ficou justamente como eu estava querendo, que era aquela franja que quando eu coloco aqui atrás da orelha, olha só, gente, ela acaba fugindo um pouquinho assim. Então era justamente isso que eu estava querendo, para poder usar mais ela, né? Porque quando ela começa a crescer, que eu consigo colocar atrás da orelha, eu acabo que não uso mais. Então eu vou tentar manter ela durante um tempo assim, nesse comprimento, para que ela fique fugindo. E ficou assim, olha só, decidi botar então ela de ladinho, mas também dá para se usar no meio, porque fica aquela franjinha aqui que foge dos dois lados, que fica bem legal também, fugindo dos dois lados, mas eu vou usar ela por enquanto assim, de lado. E foi assim que ficou, gente, esse comprimento, assim que ficou modelada. E é isso, meninas, me contem o que vocês acharam dessa franja. É lógico que, assim, gente, não é uma mudança tão grande de visual, porém, não é? Dá um charme, dá uma rejuvenescida, não é? Então é isso. Se você gostou ou não, deixa aqui nos comentários, não é? Se você também gostou das dicas, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal se ainda você não é inscrito. E é isso, meus amores. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!